Nesse vídeo você vai aprender como salvar o bolo quando o gás acaba, pois certamente se você nunca passou por isso, um dia vai. Bom, o bolo já estava no forno? O gás acabou antes de levar o bolo ao forno? Me acompanhe então para descobrir as possibilidades para salvar uma receita de bolo que parece totalmente perdida. Separei 5 dicas para te ajudar com isso. Vamos lá? Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. É importante inicialmente falarmos sobre os possíveis cenários de problemas, pois é preciso entender em que momento o gás acabou. Isso porque já ouvi muitos relatos de pessoas que dizem que o gás acabou no início do preparo, outros na metade do tempo de forno. Em outros casos, o gás se foi quando faltava pouco para acabar de assar. Sem contar os mais azarados, onde o gás acabou antes mesmo de levar o bolo ao forno. Sendo assim, vou apresentar algumas dicas que vão te ajudar nesse momento angustiante que todo cozinheiro e confeiteiro passa. Primeiro, nem começou a receita ainda e viu que o gás acabou. De todos os males, esse é o que menos atrapalha, pois você ainda não levou a massa ao forno. Nesse caso, o fermento já iniciou seu processo de liberação de gás carbônico, ou seja, a massa está em crescimento. Então, até saber exatamente em que momento o gás será trocado, a dica é levar a mistura de imediato à geladeira. A baixa temperatura do refrigerador irá retardar o desenvolvimento do fermento, preservando suas características. Dessa forma, quando o gás estiver trocado, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus pelo tempo necessário normalmente. Segunda dica: não retire ou abra a tampa do forno quando o gás acabar. Você está só sentindo o cheirinho de bolo assado e do nada o cheiro some. Você verifica e descobre que acabou o gás. O que fazer? Se você tiver uma previsão de que o gás será trocado em breve, em 30 minutos, por exemplo, existe salvação para o bolo. A primeira coisa a se fazer é não abrir a tampa do forno ou mesmo retirar a forma. Pelo contrário, deixe ela lá dentro. Isso porque se você abrir ou retirar a forma, o bolo vai automaticamente solar, murchar e aí a perda é na certa. Se você mantiver dentro do forno a própria temperatura residual, vai conservar por alguns minutos a estrutura do bolo. Vamos estipular 30 minutos no máximo. Assim que o gás voltar, você pode dar continuidade ao tempo certo da receita. Terceiro, após 10-25 minutos de forno, o gás acabou. Agora, não tem coisa pior do que ter colocado o bolo para assar e passando alguns minutos o gás acaba, não é mesmo? A incerteza se o bolo dará certo, se você acabou perdendo a massa, enfim, bate aquele leve desespero. Entretanto, existe solução também. Vamos supor que você esteja assando há cerca de 10-25 minutos, por exemplo. Então a massa está bem desenvolvida, quase totalmente crescida. A dica é, se você já costuma fazer suas receitas de bolo em refratário de vidro ou silicone, você pode levar ao micro-ondas para terminar de assar. O tempo médio para assar um bolo no micro-ondas é de cerca de 7 minutos a 10 minutos. Portanto, como seu bolo já assou boa parte do tempo, será preciso uma supervisão maior, ou seja, coloque em torno de 5 minutos e observe como a massa vai reagir. Observe sua coloração também e não esqueça de fazer o teste do palito. E uma dica extra, se você estiver utilizando uma forma de metal, convém transferir a massa para um outro refratário, como de vidro ou silicone, pois metal não pode ir ao micro-ondas, a não ser que você tenha um forno elétrico que aceite utensílios em metal. Para isso, a temperatura e o tempo são os mesmos do micro-ondas. Quarto, bolo cru pode voltar ao forno? Sim, você pode voltar ao forno um bolo ainda cru, desde que tome alguns cuidados. A primeira medida a ser tomada é cobrir a forma com papel alumínio e levar novamente para assar em temperatura bem baixa, cerca de 150 graus por 10 minutos ou até estar pronto. Outra saída para um bolo que já assou o tempo suficiente e ainda está cru é voltar ao forno em banho-maria. Desse modo, volte a cobrir com papel alumínio colocando em uma forma maior com água. Por fim, leve em um forno pré-aquecido a 150 graus por cerca de 15 minutos ou até estar completamente assado. E quinto, o jeito é reaproveitar o bolo que deu errado.
Se nenhuma dessas dicas faz sentido para você, o jeito é reutilizar esse bolo para fazer outras receitas. Vamos supor que não teve jeito, o bolo acabou solando, baixo, meio consistente, nada atraente. Nesse caso, uma das saídas é umedecer essa massa solada com um pouco de água quente, com açúcar ou mesmo com leite quente. Mas o líquido deve estar quente. A quantidade fica a critério do tamanho do bolo, mas não precisa encharcar, é apenas para umedecer mesmo. Agora, fica ao seu critério, pois você pode fazer uma cobertura deliciosa de chocolate, fazer um ganache ou até mesmo fazer um bolo de pote. Vai ficar muito parecido com um bolo de pote com cobertura cremosa. Não importa a maneira, o fundamental mesmo é descobrir como salvar o bolo quando o gás acaba. Coisa que agora você já sabe. Toda e qualquer forma de evitar o desperdício é válida, não é mesmo? Espero que tenha gostado das dicas. Salve esse vídeo porque ele certamente vai te ajudar muito quando isso ocorrer. Compartilhe também com outras pessoas para ajudá-las com esse problema que pode ocorrer com todo mundo. E não se esqueça do seu joinha no vídeo, ele é muito importante. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.